Olá, pessoal! Meu Deus, bora pro último dia! Tudo bem, Silas? Oi! Olá, Sofia! Olá, Ótimo. Cíntia! Tá Olá. todo mundo me ouvindo? Rodrigo, abre essa câmera, Rodrigo. 4 dias comigo, né? Já estamos mais que íntimos aqui. Gente, me conta, vai, Silas, ouviu o podcast lá no grupo? Não, Hoje dessa não deu vez não. tempo? Ok, sem Não, problema. Cíntia, e você? Quem aí ouviu? Mais fácil a pergunta. Eu ouvi. Ouviu? E aí, foi? Como foi? Conta Hoje pra você mim. foi bem rápido, hein, teacher? Hoje eu fui, tava no 220. Desbloquearam a terceira chave do rápido aí. Aham. Mas E foi você? legal. Foi legal. E você, Sophie, como que foi? Ouviu o podcast, repetir ali junto? Não parecia um trava-língua. Não deu certo. Mas deu certo. Mas saiu. Saiu. E você, Rodrigo, conseguiu ouvir? Tive que ouvir umas 4 vezes para conseguir acompanhar. Vocês são muito... Gente, vocês são muito demais. Por quê? Vocês me falando isso, eu lembro da última imersão. Na última imersão, me falaram a mesma coisa. Teacher, você tava no 220 hoje, hein? Como aquele seu áudio, seu podcast tava no 220. E daí, eles ouviram... Eu combinei com eles, beleza. Ouve daqui 2 dias. 2 dias vocês vão ouvindo seguidos. Vocês vão ver como vocês vão estar. Depois me mandaram mensagem. Eu estou conseguindo falar na mesma velocidade que você, teacher. Por quê? Vai acompanhando. Lembra que a gente falou do espiral? Aí eles foram fazendo isso, mesmo depois de ter acabado a imersão. Foram fazendo, ouvindo o áudio, porque já estava no celular salvo, né? Baixou. E foi. Conseguiram fazer na mesma velocidade. Então é tudo aquilo, né? Treino. Gente, eu quero perguntar para vocês o seguinte, tá? O que vocês estão achando de inglês online? Porque assim, eu falo por mim, quando começou a pandemia, eu olhei para online e falei assim, o quê? Será que vai dar certo? E agora eu mudei totalmente a minha percepção. Eu queria saber de vocês. Essa experiência que vocês estão tendo de inglês online. O que você tá achando, Sophie? Muito boa. Você achava que seria assim? Como que você pensava em inglês online? Nossa, eu pensava que eu ia sentar aqui e ficar escrevendo que a senhora falasse. É verdade. E você, Silas, o que você achava assim, inglês online? O que vinha na sua cabeça? Então, na verdade, como eu posso dizer assim, eu já estou acostumado com essa plataforma de aulas online, que é a mesma coisa, né? Mas eu acredito que é melhor porque, por exemplo, assim, num ambiente em que a gente tivesse uma sala física, talvez a gente ficaria mais inibido, né? Porque existe aquela coisa do pré-julgamento, né? Então, você olha para uma pessoa, a outra pessoa olha para você e acaba corrigindo, é uma coisa um pouco chata, né? Isso. Mas aqui, assim, você parece um personagem de algum, sei lá, da TV Cultura, entendeu? Parece, gente! Parece. É demais. Sem contar que no presencial, eu era assim, pelo menos, sempre fui. O mosquito passava, eu já olhava pra ele. Alguém espirrava, eu já virava. E aqui não, você coloca o fone e pronto. É o seu mundo, é o seu momento ali, né? Claro, tem que ter todas aí o preparo antes, não vai ficar na cama deitado, nem nada disso, né? Mas o resultado é muito bom. E para você, Cíntia, inglês online, o que você tá achando? Eu tô gostando. Achei que seria mais difícil. Achei que seria difícil? Achei. Quebrou, assim, todas as suas expectativas, superou as expectativas. Quebrou. Que ótimo. Fico feliz. Júnior, tudo bem, Júnior? Temos 2 Júniors. O Júnior Rodrigues, tudo bem, mas o Júnior não quis me conhecer, né, Júnior? Ficou com a câmera fechada, o áudio mutado. Selma também. Espero conhecer vocês, hein? Júnior Rodrigues, me fala aí, o que você pensa de inglês online? O que você tá achando? Muito bom, totalmente diferente. Eu acredito que eu nunca frequentei uma escola para, pelo menos, um treinamento de inglês, mas é diferente da sala de aula, teacher. Eu tô mais que gostando, né? Igual teve um aluno aí que falou em questão de, né, a timidez, acaba até não pronunciar aqui, até eu percebo, fico olhando aqui as carinhas aqui, até não pronunciar, a gente fica, né? Mas tem que passar por essa questão, né? Eu acredito que em casa, aqui de onde eu estou, né, no meu conforto da casa, é muito melhor, com certeza. Exatamente, foi o que eu falei pro pessoal, acho que você não tinha entrado. Quando você coloca um fone, é o seu momento, né? Não tem nada ali para te distrair, é o seu momento de aprendizado. E isso não tem preço, né? Não tem presencial que pague. Porque o presencial você depende do comportamento de todos os outros para você prestar atenção. Aqui você consegue mutar todo mundo e pronto, foco seu, né? Então isso é muito Exato. bom. E para você, deixa eu ver quem mais entrou. Oi, Sara, tudo bem? A Sara acabou de entrar. Oi.
Sara, consegue abrir sua câmera? Quero te ver hoje, hein? Consegue abrir? Aê! Sara, conta pra mim. Ontem você não participou, né? Não me lembro agora. Pode abrir o seu microfone pra gente papear um pouquinho. Aê. Não, Você assistiu a gravação ou também não? eu não tô recebendo no Ah, e-mail. não recebeu? Ok, sem problema nenhum, tá? Que eu vou reforçar tudo que a gente viu hoje de novo, ok? Sara, conta pra mim, da sua experiência que você teve quando você veio. Me fala qual foi aí o sentimento que você teve com o inglês online? Eu achei melhor. Bem melhor que o Porque tem presencial? aquela da vergonha, né? Você fala na frente de todo mundo. Então eu achei bem melhor. É verdade. Eu também penso dessa mesma forma, gente. Eu não por conta da vergonha no presencial, mas por conta desse fato de focar, sabe? De não ter ninguém ali te Sim. dispersando. Então é isso, gente. Vamos lá. Agora eu quero rapidinho recapitular com vocês tudo que aconteceu durante a nossa semana. Primeiro, todo mundo tá aí com os materiais que eu pedi separado? Sim? Todo mundo com um book, a pen e a pencil? Tudo certinho aí do lado. Beleza. Daqui a pouco a gente vai usar. Então vamos lá. Recapitulando, tanto para quem está aí assistindo gravado depois, que vai assistir, né, a gravação, e para vocês que estão aqui ao vivo comigo. No primeiro dia, viramos a primeira chave, vocês viram como o processo é simples e deve ser simples, de aprendizado natural, como se fosse uma criança, ia vendo as imagens, fazendo analogia com o que eu falava, com as mímicas que eu vou fazendo, a expressão, os gestos, enfim, tudo isso desde o básico até o avançado, que é o que eu disse para vocês. A mesma metodologia, o mesmo formato, tudo simples, como se você fosse literalmente mesmo alfabetizado em inglês, fosse a sua primeira língua ali aprendendo. Nós viramos também a segunda chave no segundo dia, que foi a do diferente. E por que foi diferente? Lembra do espiral? Sobe e desce, ou seja, não é aquilo que acontece nas escolas, né? Você aprende uma coisa, depois passa 2 meses, nunca mais lembra aquilo. Não, vai recapitulando, vai voltando, enfim, construindo conhecimento e enraizando aquilo, não simplesmente estudando. Vocês não estão estudando aqui, vocês estão praticando, isso que a gente viu na nossa segunda chave. E com isso, a gente foi para a terceira, ontem, que foi a do diferente. Para a Sara, que não participou, na chave do diferente, Sara, o que aconteceu? A gente trouxe para a vida real. Ou seja, quando a gente for para fora do país, ninguém vai mostrar algo para a gente e ter a legenda embaixo. Não. E ninguém também vai falar nessa velocidade. Sara, what's this? What's this? Não. Vão chegar na Sara, vão chegar em vocês e falar assim: What's this? What's this? It's a pen? Is this a pen? Então, vamos falar muito rápido, que é parecido com aquele áudio que eu mandei para vocês hoje no grupo. Por isso, nós trouxemos para a realidade. Ou seja, como se vocês estivessem aqui numa sala de aula mesmo, usando aqui a tecnologia, né? O fundo virtual. Porque com isso, vocês conseguem trazer velocidade e vão vendo o efeito daquele mecanismo, sabe? Daquele aprendizado em formato em espiral, porque vai batendo o olho e vai relembrando das coisas. Não precisa de legenda. O processo de vocês já foi condicionado. Lembra do reflexo que eu falei para vocês? Do reflexo condicionado? Pois é. Por que vocês batem o olho igual o Rodrigo disse para mim ontem? É como se ele tivesse dado nome, né? Igual dar o nome para um cachorro, ele deu nome para os objetos, sem traduzir. Por quê? Porque vocês já estão com o cérebro totalmente condicionado. Deu o reflexo, bate o olho e já lembra. Já condicionou o cérebro de vocês, tá bom? E como a gente fez isso? Usando coisas naturais do ser humano. Tom de voz. Lembra que eu falei do cachorro, quando a gente fala assim com ele, ou quando a gente fala assim? Mesma coisa. Tudo isso vocês fizeram e sem perceber, de forma rápida. E hoje nós vamos desbloquear a quarta chave. E por isso, eu pedi para vocês separarem os materiais aí, que depois eu vou explicar. Lembra que ontem a gente fez a nossa revisão batidão? Pois é, foi a quarta chave. Desculpa, a terceira chave. Nós fizemos aquela revisão batidão e hoje nós vamos começar com ela novamente, ok? Então, todo mundo muta o microfone. Sara, você não veio ontem, mas não tem problema nenhum, tá? Vai respondendo todas as perguntas como se fosse para você, tá? O batidão é isso. Muta o microfone todo mundo e responde como se eu estivesse te chamando, tá? Mas, ó, é para prometer para mim, hein? Vai responder todas as perguntas, tá bom? Eu falei para vocês separarem isso aqui. Vão precisar. Então, vamos lá, preparados? Bora desbloquear a quarta chave hoje? Yes! Hoje não tem legenda, hein? Só aqui. Let's go, let's start. Todo mundo responde. Muta o microfone e responde. What's this? What's this? It's a pen. What's this? What's this? It's a pencil. What's this? What's this? It's a book. What's this? What's this? It's a table. What's this? What's this? It's a chair. What's this? What's this? It's a light. What's this? What's this? It's a floor. What's this? What's this? It's a wall. What's this? What's this? It's a room. What's this? What's this? It's a ceiling. What's this? What's this? It's a window. What's this? What's this?
It's a door. What's this? What's this? It's a clock. What's this? What's this? It's a picture. What's this? What's this? It's a box. Is this a box? Is this a box? Opa, tô apontando pra cá e deixa eu erguer aqui minha imagem, senão eu vou apontar pra lá e perguntar pra cá. Deixa eu erguer. Aí, foi. Is this a box? Is this a box? No, it isn't a box. It's a pen. Is this a pen? Is this a pen? No, it isn't a pen. It's a pencil. Is this a pencil? Is this a pencil? No, it isn't a pencil. It's a book. Is this a book? Is this a book? No, it isn't a book. It's a table. Is this a table? Is this a table? No, it isn't a table. It's a chair. Aumentar a velocidade. Bora. Is this a chair? Is this a chair? No, it isn't a chair. It's a light. Imagine uma música, tá? Tá bom? No, it isn't a table. It's a light. No, it isn't a table. It's a light. Imagina esse ritmo, é o que vocês vão fazer, tá bom? Então vamos lá. Is this a light? Is this a light? Yes, it's a light. Is this a light? Is this a light? No, it isn't a light. It's a wall. Is this a wall? Is this a wall? No, it isn't a wall. It's a floor. Foi? Tá indo? Aê, vamos lá. Is this a floor? Is this a floor? No, it isn't a floor. It's a window. Is this a window? Is this a window? No, it isn't a window. It's a door. Is this a door? Is this a door? No, it isn't a door. It's a ceiling. Is this a ceiling? Is this a ceiling? No, it isn't a ceiling. It's a picture. Silas, cadê você respondendo? Silas, tô vendo, viu? Is this a picture? Is this a picture? No, it isn't a picture. It's a box. Is this a box? Is this a box? No, it isn't a box. It's a table. Opa, it's a chair. Para testar vocês. Is the pen long? Is the pen long? Vem comigo. Yes, the pen's long. Is the pencil short? Is the pencil short? Yes, the pencil's short. The pencil's short. Is the pen short? Is the pen short? No, the pen isn't short. It's long. Is the pencil long? Is the pencil long? No, the pencil isn't long. It's short. Is the table large? Is the table large? Yes, the table's large. Is the box small? Is the box small? Yes, the box is small. The box is small. Is the table small? Is the table small? No, the table isn't small. It's large. Vamos de novo essa? No, the table isn't small. It's large. Is the box large? Is the box large? No, the box isn't large. It's small. No, the box isn't large. It's small. Okay? Let's go. What's this? What's this? It's a man. What's this? What's this? It's a woman. What's this? What's this? It's a boy. What's this? What's this? It's a girl. Is this a girl? Is this a girl? No, it isn't a girl. It's a man. Is this a man? Is this a man? No, it isn't a man. It's a woman. Is this a woman? Is this a woman? No, it isn't a woman. It's a boy. Is this a boy? Is this a boy? No, it isn't a boy. It's a girl. Vem comigo. 1, lembra do biquinho de francês, tá bom? 2, e também lembra de soprar a vela. 3, ok? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 4, 3, 2, 1. De novo, mais rápido. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 4, 3, 2, 1. Ok? Is the pen on the book? Is the pen on the book? Vem comigo. Yes, the pen's on the book. Is the pen under the book? Is the pen under the book? Yes, the pen's under the book. Is the pen in the book? Is the pen in the book? Yes, the pen's in the book. Is the pen under the book? Is the pen under the book? No, the pen isn't under the book. It's on the book. Is the pen on the book? Is the pen on the book? No, the pen isn't on the book. It's in the book. Is the pen in the book? Is the pen in the book? No, the pen isn't in the book. It's under the book. Is the book on the floor? Is the book on the floor? No, the book isn't on the floor. It's on the table. It's on the table. Is the pen on the floor? Is the pen on the floor? Yes, the pen's on the floor. Is the book on the floor? Is the book on the floor? No, the book isn't on the floor. It's on the table. Repeat, it's on the table. It's on the table. Yes. Vamos lá? Tudo certo até aqui?
Podem respirar um pouquinho. Let's go. What color is this pencil? Dá pra ver, né? What color is this pencil? What color is this pencil? This pencil's black. What color is this pencil? What color is this pencil? This pencil's white. What color is this pencil? What color is this pencil? This pencil's green. What color is this pencil? What color is this pencil? This pencil's brown. This pencil's brown. Okay, let's go. Where's the clock? Where's the clock? The clock's on the wall. The clock's on the wall. Where's the book? Where's the book? The book's on the table. The book's on the table. Where's the box? Where's the box? The box on the floor. The box on the floor. Where's the light? Where's the light? The light's on the ceiling. The light's on the ceiling. Where's the book? Where's the book? The book's on the floor. The book's on the floor. E aí, abram os microfones. Sophie, Rodrigo. Rodrigo, fala, como que foi esse batidão? Ah, pelo menos foi um pouco mais lento do que no áudio. Ai, foi mais lento que no áudio. Júnior, e você, Júnior? Conta pra mim. É bacana, é mais lento do que no áudio, eu assustei. Falei, nossa, a gente for embarcar nessa hoje, tô lascado. E você, Sophie, também? Foi mais fácil que no áudio? Foi. Ah, eu acho que eu tenho que fazer de novo, então. Deu pra lembrar, gente? Não tá mais tranquilo de lembrar? Vocês traduziriam alguma coisa? Sara, conta pra mim, Sara, o que você achou desse fundo? Primeira vez que você vê, né? Achei legal. Legal, deu pra pegar as coisas? Tudo? Sim. Entendeu tudo? Sim. Olha só, gente, ela não veio no nossos... Você veio um dia, né, Sara? Ou 2, não me lembro. E ela não pegou o conteúdo de ontem. E mesmo assim, ela entendeu. Sem a explicação. E isso é demais, tá bom? Isso é demais porque já dá pra perceber que você tá sendo condicionada certinho. Que você tá no caminho certo, ok? Então agora, bora... Ah, Sara, passa o e-mail. Manda o seu e-mail aí no chat, tá bom? Porque aí a gente te manda também o que você perdeu. Tá? Então manda o seu e-mail aí. Então vamos lá. Agora bora desbloquear a quarta chave. Pega os materiais aí de vocês, que vocês separaram. Como vai funcionar agora? Vocês vão conversar um com o outro e eu vou ficar aqui só olhando. Vamos lá. Vamos fazer em rodadas. Como vai funcionar? Primeiro, simples de tudo. Eu preciso que vocês fiquem com a câmera aberta, tá bom? Eu acho que só a Selma que não vai... Selma, se você conseguir abrir a câmera, melhor ainda, tá? Senão eu não consigo te chamar. Essa interação precisa da câmera aberta, tá bom? Então, vamos lá. Como vai funcionar? Primeira rodada. What's this? What's this? Vocês vão perguntar um pro outro. Então, olha só. Atrás da... Deixa eu ver. Atrás da Cíntia, eu consigo ver, acho que é uma door, não é, Cíntia? É uma door atrás de você? Isso. Ok, tem uma door. Atrás do Silas, tem uma wall. Dá pra ver ali. Tirem agora a minha tela de principal. Todo mundo lembra como que tira a tela de principal? Para vocês verem todo mundo. Então, vamos lá. Quem está pelo computador? Quem está pelo computador? Aí? Ok. Então, quem está pelo computador, vai aonde está a minha janelinha. Se a minha tela estiver travada como principal, tá bom? Quem estiver aqui pelo computador, para tirar a minha tela como principal, vai no mesmo lugar que colocou. Na minha janelinha, nos 3 pontinhos, onde está escrito PIN, tira ele, tá bom? Quem está pelo celular faz o mesmo processo. Dá 2 cliques na minha imagem para sair, para destravar, tá bom? Para aparecer de todo mundo. Para vocês conseguirem ver e interagir. Deu certo? Todo mundo tá vendo todo mundo aí? Às vezes que tá pelo celular, Teacher. tá. Oi. Eu tô vendo só o Silas e a Sofia. Agora os outros eu tenho que passar do lado. Isso, É assim mesmo? isso. É assim mesmo. Ah. Tá? Então, aí na hora que a gente for chamando os nomes, você arrasta para procurar a pessoa, porque assim fica mais fácil, tá bom? Então, vamos lá. Como vai funcionar? Primeira rodada. What's this? Então, vocês vão fazer perguntas um pro outro, usando what's this, ok? Então, olha, observe aí onde vocês estão. Atrás da Cíntia tem uma door, tá? Atrás da Sara, deixa eu ver, também tem uma wall ali, né? Atrás da Sara tem uma wall. Então, se vocês quiserem, quem tá pelo celular, pode usar o celular e apontar para uma window, aponta para uma picture que tiver aí, tá bom? Usem a imaginação de vocês. E também usar os objetos que eu perguntei para vocês, ficam à vontade. Então, primeira rodada. Eu vou começar com uma pessoa, escolher uma pessoa, e ela vai ter que fazer pergunta para algum outro, tá? Então, primeira coisa, imagina, eu vou fazer pergunta pro Rodrigo, eu vou escolher alguma coisa. Posso apontar, usar um fundo aí de vocês, ou posso usar o que eu separei. What's this? What's this? Aí o Rodrigo tem que responder. Eu vou fingir que nem existo, é com vocês aí, tá bom?
E vocês vão ser os teachers, vocês que vão ajudar, tá bom? Um o outro. Então, quem perguntou, se o outro travar na hora de responder, ajuda ele. Por exemplo, what's this? What's this? Aí ele deu uma esquecida, assim, você já puxa ele para responder. It's a book. Combinado? Primeira rodada, what's this? Então, vocês só vão perguntar isso. What's this? What's this? Vamos lá. Já que eu falei do Rodrigo, pergunta, Rodrigo. Escolhe alguém aí, pega o seu objeto ou aponta e pergunta. Dá pra ver a chair também do Rodrigo, né? Dá pra ver a sua chair também. Acho que dá. Aí. Vou perguntar pra Cíntia. Ok. What's this? Tá vendo ele aí, Cíntia? Peraí, deixa eu... Peraí. Abre o microfone, Cíntia. What's this? Pencil. It's a pencil. Isso? It's a pencil. Rodrigo, tá certo, teacher? Peraí que agora deu um branco. Yes! Yes. Ó, eu elogio vocês quando vocês acertam, então vocês também têm que elogiar. Vai, Rodrigo! Yes! Very good! Parabéns. Cíntia, sua vez agora, tá? Entenderam o processo. Cíntia, sua vez. Escolhe alguma coisa e pergunta, what's this? E escolhe alguém pra responder. Júnior. What's this? Esse eu acho que a gente não viu. Pega algo que a gente viu, tá? Desculpa. Imagina. Pergunta It's de a novo. book? It's a book. It's a book. Yes. Yeah. Parabéns. Yes, very good. Vamos lá. Júnior, você agora. Pro Rodrigo. What's this? What's this? It's a pencil. It's a pencil? Júnior? Yes or no? Tá certo? Aê, essa deu pra ver melhor. De novo, Yes. what's this? What's this? What's this, Rodrigo? It's a pen. Ai. Opa, você que elogia, Júnior, não sou eu. Ok. Yes. Vamos lá. Rodrigo, você de novo. Pergunta pra alguém. Tá, vou perguntar pra Sara. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Vai. What's this, Sara? Tá aparecendo? Deixa eu ver. It's a book. Isso, yes. Yeah. Esse não é um elogio, Rodrigo, não. Ah, Parabéns, arrasou, entendeu? Esses elogios que vocês têm que dar, viu? Vamos lá, Sara, sua vez. Pode usar o que você tem atrás também, tá? Pra Sofia. What's this? It's a wall. Cadê o elogio, Yeah. Sara? Aê. Sophie, sua vez. Pergunta pro Silas. What's this? It's a book. Very good. Which is Sophie, cadê o elogio, a Sophie? door. Yes, it's a book. Vamos lá, Silas, sua vez. It's a- Pega alguma coisa aí, Silas, ou aponta para algo que a gente viu e pergunta, what's this? What's it? Is, Sophia. It's a pen, pencil. What's this, Sophie? It's a pencil. Yes, very good. Pencil. Todo mundo foi, né? Very good. Segunda rodada agora. Vocês lembram? Is this a pen? Is this a pencil? No, it isn't a pencil. Oh, it is It's a a pen. pen. Lembra? Pen. Negative. Então a gente vai usar isso. Pega alguma coisa, escolhe aí alguma coisa e pergunta: Is this a table? Is this a chair? Então aponta e pergunta outra coisa. Tá bom? Vamos lá. Junior, começa. Rapidinho. Let's go. Então, ó, Silas. a estrutura da pergunta é assim: Is this a? E você fala o nome. Is this a table? Silas, is this a table? Yes, as easy to, No, Ah. it isn't a table. no easy to a Ok. table. It's a... A book. Aê, vamos lá, Silas, sua vez. Is this a... Cíntia. Cynthia. It is a chair. Is this a chair? Cynthia? No. O microfone. No, it isn't. Não. It isn't a It is chair. a floor. Yes. Isso?
De novo, Isso, peraí já que foi. cortou a pergunta, eu não ouvi. Ó, a pergunta do Silas foi: Is this a chair? Cynthia, no, it No. isn't a chair. No, it isn't a chair. It's a wall. It It's isn't a A wall. wall. Aê, Cynthia, vamos lá, você agora. Hum, Is this Vamos, Rodrigo. Rodrigo. It Is, isn't is, a is pen. this a... It isn't a pen. Ok, lembra Não, que é pra isso ser na negativa, aí vai dar uma resposta yes. Então, is this a table? Is this a chair? Is this? Ai, teacher, confundi aqui. Fala assim, ó, por exemplo, eu peguei isso daqui. Is this a window? Então, pega alguma coisa e pergunta se é outra. Is Tá. this a... O isn't o book. Is this a book? It is a book. Dá pra ver? No, it isn't a book. It's a pencil. Aê, very good, Rodrigo. Yes. Vamos lá, Rodrigo, você vai começar agora a terceira rodada para finalizar. Lembra? On, under, in. Peguem aí o book e a pen de vocês, que vocês separaram. Book e a pen. Todo mundo faz comigo para lembrar. On, under, in. in. Ok, vamos lá. Rodrigo, você vai perguntar agora, tá bom? Então coloca numa posição aí, on, under or in, e pergunta: Is the pen on the book? Is the pen under the book? Tá bom? The pen on the book. Pra On quem? the book. É pra apontar pro Junior Rodrigues. Is the pen on the book? Is the pen under the book? Yes, under the book. One. On the book. On the book. Aê, vamos lá, Júnior, sua vez. Is the pen under? Is the pen in? Sofia, on Is the the pair, pen? in the pair, in the book. Is the pen in the book? Is the pen? Is the Yes. pen in the book? Yes. Depends in the book. Aê, Sophie, arrasou! Vamos lá, Sophie, pra finalizar agora, faz uma pra Sara. Is the pen under the book? Sara, microfone. Yes, depends. Yes, depends under the book. Aê! Gente, vocês têm ideia que no quinto dia a Sara não veio ontem, eu tô chocada. Ela não viu on, under e in. E ela tá respondendo sozinha, vocês estão respondendo sozinhos. Claro, na hora de fazer a pergunta, a gente se embanana mesmo, gente. Peguei vocês de surpresa. Claro que eu sei disso. Mas vocês estão entendendo a pergunta, vocês estão respondendo sozinhos. Você tem ideia que isso em 4 dias? Vocês não sabiam o que era pen, o que era under, o que era in. E olha agora. Não é demais? E sem tradução. Então, assim, vocês estão de parabéns, com toda certeza. O resultado, eu espero que vocês já tenham sentido um pouquinho aí do que eu queria passar para vocês. Porque todos vocês lá me apontaram uma dificuldade quando vocês começaram, lembra? Ai, eu deveria ter começado mais cedo. Ou, eu não lembro quem que me falou aí, que já tinha feito inglês antes, mas era aquela coisa de escola mesmo, né? Que, enfim, não tinha aprendido muito bem. Todas essas coisas Sofia. que foram... Isso, ou que vocês precisam ir para fora para aprender. Todos vocês me apontaram alguma coisa, ou que às vezes não tinha tempo para ficar lá estudando, por isso que nunca fez. Enfim, me apontaram alguma coisa. Então, por que isso acontece? Por que a gente sempre delega, né, para aprender inglês? Ou às vezes a gente acha que é difícil, igual vocês falaram, nossa, eu achava que era difícil. Porque a gente sempre aprendeu que inglês é como se fosse uma matéria de escola, né? A gente tem matéria português, matemática, história, geografia e inglês. Então, considera uma matéria, estuda como se fosse uma matéria. E é aí que a gente prova para vocês o contrário. Nós defendemos que inglês não é uma matéria, sim é uma ferramenta de comunicação. Então, a gente usa isso para integrar as pessoas, para se comunicar. Ninguém aprende inglês para ficar lá estudando e preenchendo lacuna num livro. Não é igual matemática, não é igual história. É para se comunicar. É igual português. Você não aprendeu lá as regrinhas do português lá no passado e ficou escrevendo. Não, você falou, você fala. Desde o primeiro momento. E é isso que a gente defende. A nossa missão é passar para vocês como ferramenta de comunicação e não como matéria. E o resultado disso que vocês viram é falar. Processo de igual uma criança. Treinar, fazer todo o processo dos caminhos. Eu acho que eu expliquei para vocês, né, os caminhos neurais. A gente tem o português e o inglês no nosso cérebro, né? O português e outra língua aí que a gente vai aprender. Quando a gente cruza esses dois caminhos,
O resultado não é como se você fosse alfabetizado. Você não sabe uma segunda língua, você estudou uma segunda língua. E aí é o que está a diferença de quem estuda e quem pratica. Que foi que vocês fizeram? Praticaram igual criança, como se fossem alfabetizados. Aí vocês podem virar e falar assim para mim, teacher, eu não sou. Você fala isso porque é teacher. Porque tá querendo aí passar para mim a tua ideia. Não. Eu não sou muito diferente de vocês, não, gente. Então eu vou contar um pouquinho. Eu, quando fui aprender inglês, queria muito fazer veterinária e tal, eu entrei para fazer ensino médio junto com um técnico, e aí escolhi química, porque achei que tinha a ver ali. Quando eu embarquei com química, eu vi que tinha muita coisa de currículo, não, relatório para fazer, enfim. E que quando você ia pesquisar, era muita coisa legal que você achava, se digitava em inglês. Eu fazia o Google Tradutor ali para ver. E muita coisa legal. Foi aí que me despertou a vontade de procurar inglês. Sempre gostei, achei super legal cantar as músicas, One Direction aí, gostava também. Sempre amei. Falei, vou aprender, quero aprender inglês. E aí busquei uma escola aqui em Lençóis mesmo, aqui onde fica a Wake. Busquei uma escola aqui, não conhecia a Wake ainda, nem lembrei se existia, acho que sim, mas não conhecia. Procurei uma escola. Método tradicional. Para mim, inglês era uma matéria, só que eu tinha que fazer separado da escola. Ponto. Entrei numa escola tradicional, que você chega lá e ele já fala, você termina o curso daqui 4 a 5 anos, né? Assim, você entra para aprender inglês, você já sabe que a pessoa vai falar que você vai ficar 5 anos lá. Era essa escola que eu tava. E aí era a mesma coisa, as aulas funcionavam dessa forma. O livro era aberto. Se você não levava o livro, você ficava boiando. Porque o livro tinha que estar com o livro, né? Livro aberto, o professor lá apontando as coisas nos slides, mostrando as coisas para você preencher, enfim. Essa coisa, para mim, tudo bem. Eu sempre fui aquele tipo de pessoa que estudava as matérias da escola, que fazia as provas, legal, fazia bonitinho, estudava. Para mim, era só mais uma matéria. Beleza, fiquei lá por 3 anos e pouco aí. E aí, fechou o ensino médio, acabei. Fui procurar trabalho. Nisso, eu não achava aquela coisa de não achar trabalho, surgiu a oportunidade de trabalhar na mesma escola que eu estava. Entrei, comecei a trabalhar lá na recepção. E aí, fazia aula e trabalhava na recepção. Fiquei lá fazendo essas duas coisas. Mas sabe quando você sente que não é aquilo que você quer para sua vida? Que você precisa dar um up? Precisa sair da zona de conforto e fazer algo diferente? Era assim que eu me sentia. Então, toda vez que eu acordava, eu pensava, putz, eu tenho que mudar isso. Eu não estava me sentindo feliz, não em relação ao inglês, tá? Porque até então eu não sabia. Mas em relação ao trabalho mesmo. Eu queria sair dali, eu queria expandir. Mas eu sabia que eu precisava do inglês. E se eu pedisse demissão lá daquele lugar que não estava me fazendo bem, lá daquela escola, eu sabia que ia interferir na minha aula de inglês, porque eu fazia lá 3 anos, ia pedir demissão, ia ficar uma coisa meio estranha. A professora, a dona era minha professora também, enfim, ia ficar uma coisa estranha. Mas mesmo assim, dei a cara a tapa, pedi demissão, saí de lá e saí do inglês também. Saí do inglês porque pensei, tudo bem, eu estudo em casa. Abro lá o YouTube, já tenho 3 anos de inglês, já tô intermediária, avançado, tô ótima. Vou lá fazer algumas aulinhas no YouTube, procurar uns teminhas ali, pronto, fico fazendo ali sozinha, estudando sozinha. Pra quê? Na hora que comecei a fazer isso de estudar sozinha, não falo que o YouTube não tem coisa boa, tem muita coisa boa, acontece que não tem direcionamento. Eu olhei assim, o que eu faço? Por onde que eu começo? Não tinha um método, não tinha algo pra eu fazer em sequência, eu não sabia, tava perdida. Ok. Meu namorado ficou sabendo aqui da escola, meu noivo ficou sabendo aqui da escola, e aí, quando ele me falou que ele veio fazer uma aula experimental, ele veio ver como que era, ele falou, você tem que ir pra lá. Falei, não, tô estudando aqui sozinha, tudo bem, tá difícil, né, tá meio estranho. Mas não vou não, hoje fiz 3 anos, vou fazer de novo, dá licença? Falei, não. Ele falando, quando eu pisei lá, parecia que eu tava em outro país. A partir do momento que eu pisei na sala de aula 100% em inglês, e eu nem sabia inglês, ele não sabia, né, nem sabia inglês, pisei lá, parece que eu fui para outro país. O livro fica fechado durante as aulas. Ele começou a falar todas as coisas, eu fiquei, quê? Não acredito, não, até parece. Ele falou, pois não, vai lá, marca o nivelamento para você ver como que funciona, então. Eles são alfabetizados em inglês, começou a falar tudo isso que eu falei para vocês, sabe, da criança. E eu até parece, né, acostumada com o tradicional, beleza. Foi eu aqui, curiosa, querer fazer como chama, um nivelamento. Marquei o nivelamento, tava assim, tranquila, esperando que ia ser para preencher alguma folha, preencher algum papel ali, e no final ele ia me perguntar alguma coisa, né? Eu ia escrever ali as coisas em inglês, beleza, uma provinha. Era isso que eu tava esperando no nivelamento. Batata, cheguei aqui, pisei na escola, ele já começou a falar inglês totalmente comigo. Eu falei, tem um americano na escola? Tem um americano em Lençóis e eu não tô sabendo? Já pronto, me tremi inteira. Fiquei gelada, suando, entrei para fazer o nivelamento, já imagina como foi. O que eu estava esperando era totalmente do que eu via da outra escola. O que eu vivenciei nesse nivelamento era como se eu tivesse ido para fora e tivesse aquele baque. E graças a Deus eu fiz esse nivelamento. Porque se eu tivesse dado aí de ir para fora com o inglês que eu tinha, eu não ia nem saber me comunicar para pedir água.
De tanto choque que eu ia levar, porque eu só sabia fazer isso. Eu achava que eu sabia falar, mas eu não sabia. E quando eu vi uma pessoa na minha frente falando inglês real, até porque na época o coordenador que fez comigo morou 15 anos fora. E na hora que ele veio falar comigo, travei. E vocês já imaginam o resultado do nivelamento, né? E para contar para os pais depois, que você ficou 3 anos numa escola, fez o nivelamento em outra, e aí caiu lá embaixo. Então o sentimento que eu fiquei foi de perda de tempo, perda de dinheiro, porque, claro, ninguém quer ficar 3, 4 anos num lugar para depois não ter resultado. E sabe quando você se sente enganado? De que parece que você está aprendendo, você está ali se esforçando, sentado, estudando, com aquela coisa da apostila aberta, e na hora que você vai praticar, vai falar. Eu estava lá para preencher a apostila? Não, mas eu achava que era assim. Na hora que eu fui praticar, pronto. Lá embaixo. E aí eu comecei a me sentir muito mal. Saí do nivelamento cabisbaixa, quase chorando. Na hora que falava para meus pais, chorei. Enfim, aquela coisa. Beleza. Passou, fiquei uma semana aí matutando, e aí eu falei, não, eu quero falar inglês. Eu não falei que eu queria sair do trabalho porque eu queria mudar e sair da minha zona de conforto? E é isso que eu vou fazer, eu não vou desistir. Eu não vou sair só porque o meu nivelamento não foi bom. Se não foi bom, graças a Deus que eu vi aqui, que eu não fui pra fora e não tive esse baque. E aí foi onde que eu comecei a vir aqui na escola e fazer os treinamentos, aqui na Wake. Então eu comecei a fazer os treinamentos e no primeiro dia já fiquei, quê? Como que não conhecia isso antes? Porque foi essa experiência que vocês tiveram da imersão, foi a experiência que eu tive. No primeiro dia, tudo isso que vocês viram foi o que eu tive. E para mim, foi outro mundo. Como se, sabe quando você tem a mente expandida? Que você só enxergava aqui e depois muda? É isso que eu senti. Eu vi que não era aquilo que eu estava pensando. Que era muito mais. Que eu não precisava daquilo. Era outra coisa, era viver, era estar imerso. E aí, comecei a fazer os treinamentos aqui, fazer as aulas, que a gente chama de treinamento. Aí, depois de um tempinho, surgiu a oportunidade de começar a dar aula para criança. Eu nem sabia que gostava de criança. Amo criança agora. Comecei a dar aula para as criancinhas ali. E, aos poucos, conforme eu fui terminando aqui os livros, porque é 4 vezes mais rápido do que em qualquer outra escola, fui terminando os livros, fui começando a pegar livro adulto, dos mais baixos, e fui subindo agora da aula até para avançado, intermediário, avançado, e estou aqui com vocês. Assim como eu transformei a minha vida, eu tenho certeza que vocês podem transformar. Eu era da pessoa que atendia lá na recepção, e agora eu sou a pessoa aqui que transforma, que tenta passar um pouquinho da transformação que eu tive na minha vida, com o inglês. Que antes eu não tinha profissão nenhuma, não achava emprego em química, e me descobri em algo que era só o inglês que precisava. Então, assim, eu fico até meio na hora de falar, porque vocês não têm ideia de como que é isso. Não tem ideia de que é descobrir uma área que você nunca sabe que teve habilidade. E não só por conta da área em si, mas por conta de ter virado a chavinha de uma coisa tão simples que antes você achava que era diferente. E vocês estão tendo essa oportunidade agora, de fazer acontecer e de virar essa chavinha assim como eu virei. Por isso que o Luiz, você pode abrir aí a câmera, Luiz, o Luiz vai dar a palavrinha agora com vocês, para vocês verem como que funciona tudo isso. O que acontece? Como que eu posso dar continuidade e ter também essa experiência? Então, ele vai falar um pouquinho para vocês aí como que funciona. Não é isso? Aí, tá aí. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Boa noite, Luiz. Tudo bem. Boa noite. Olha, beleza. Galera, então, assim, eu quero primeiramente, né, agradecer por vocês terem fechado a semana aqui, né? Isso foi muito, muito bacana, muito gratificante, não só para vocês, mas acredite que para a gente também, porque Nossa, essa muito experiência, né, de estar com pessoas, ela é muito rica para nós também, de ouvir a dificuldade de vocês, de saber quais são as dúvidas, né? Quais são os problemas que vocês passam também, porque, assim, acreditem, né? Muitos estudantes têm as mesmas dúvidas, os mesmos problemas, as mesmas características, mas cada um sofre de um jeito diferente, né? Como a Glau falou, às vezes para você tomar um não, né? Porque você teve uma decepção por não ter o inglês, soa de um jeito, para o outro soa do outro para o outro, né? E assim vai sucessivamente. Eu também tenho a minha história assim com relação a isso, e foi por conta disso, né? Exatamente por conta disso, dessas questões, né? Com relação à dificuldade de aprender inglês, que eu resolvi trazer um método diferente para o Brasil, né? Que foi coisas que eu vi lá fora. Eu achei que a gente não podia continuar desse jeito, né? Aqui. Então, um pouquinho que a gente consegue contribuir, né? Tem muita gente nesse Brasil, mas um pouco que a gente consegue contribuir já agrega muito na vida de muitas pessoas. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, bem rapidinho, tá? Como a gente pode agregar também, né? Continuar agregando na vida de vocês, né? Valor. Agora, já dentro do curso, até onde a gente conseguiu, né? Mostrar para vocês através das 4 chaves, né? Eu acredito que já foi uma coisa, assim, bem bacana, que foi mudar o conceito. Esse é o primeiro passo, né? Mudar o conceito, que existe só uma maneira de aprender inglês.
E agora vocês já têm um conceito diferente sobre isso. E agora chegou o outro momento, né? Que é o quê? Beleza, eu já sei do problema, eu já sei de uma solução. E agora é fazer escolhas, né? Eu estou na minha condição, eu estou no meu momento, eu vou fazer, eu não vou fazer, enfim. Nosso papel aqui são dois: mostrar o problema e a cura. Né? Então, eu quero mostrar para vocês essa segunda etapa, que é a cura. Né? O que a gente oferece, né? Quem que somos nós, né? Para oferecer. Vocês estão vendo a minha tela? Um slide? Não, Luiz, será que Não você tá? não está conseguindo compartilhar? Ah, agora sim. Agora vai. Aí, foi. Pronto. Foi, né? Legal. Bom, vocês já conheceram, né, a Escola Wake, mas eu acho que vocês não viram esse selo, né? Esse selo aqui é o nosso parceiro lá de Londres, né? Essa escola que nós representamos, que é detentora dos direitos do método, né? Desse método que a gente trabalha. Toda essa magia, né? Esse clima que foi criado foi em torno desse material, tá? Essa escola chama Calum Method. Eles são ingleses. E eles estão presentes em mais de 44 países, tá? E nós somos uma escola credenciada, então toda escola que tem esse selo aqui, né, Accredited School, é uma escola que está licenciada para o método Calum. Então você vai encontrar isso da China até Austrália, Brasil, e vários outros países, Estados Unidos, enfim, muitos outros países, tá? E a Europa quase inteira. Então, o que nós mostramos para vocês foram que existem esses dois caminhos, né? Que seria o de estudar inglês e o de praticar inglês, né? Através das chaves, né? E que ambos levam a resultados diferentes. E que, na verdade, a gente sabe que quando a gente demora muito para entender o que está custando, na verdade, muito mais do que o dinheiro, né, que a gente investe, também é o tempo, né, o tempo da nossa vida, e mais do que também o tempo são as oportunidades que a gente deixa de aproveitar, né? Toda vez que a gente começa um método novo, ou começa um novo estudo, né, e a gente, por exemplo, se desvia, né, do caminho, ou pega um caminho que disseram para a gente que é bom, enfim, faz parte, né, essas escolhas. E o que a gente percebeu, né, o que eu percebi também ao longo de todos esses anos, é que o método tradicional, vou fazer aqui uma relação, né, uma correlação como uma academia. Porque o método tradicional, para mim e para muitos estudantes, ele é como uma academia. O estudante tem ali muitos aparelhos, tem diversas opções, mas ele não tem uma guia, né, pronta que vai levar ele para o resultado. Ele trata todo mundo igual, né? Todo mundo tem que fazer exercício assim, assim, assado, e joga todo mundo lá, você entra lá e vai fazendo e vai tendo ali resultado, ou vai demorando mais para ter resultado. E ele é isso. Ele é muito cheio de coisa, muito temperadão, mas no fim das contas você não consegue degustar assim nada muito fundo, nada muito prático, né? E o que nós estamos mostrando para vocês aqui é um caminho direto, um caminho reto, tá? Sem curvas, sem blá blá blá, sem nada, né? Então, um caminho mais direto no resultado, como vocês viram aqui, né, durante esses 4 dias, tá? Então, a gente não está inventando a roda, nem coisas assim, a gente simplesmente está mostrando para vocês o que as escolas de intercâmbio, não todas, né, mas muitas escolas de intercâmbio já fazem há muitos anos lá fora, porque como eu falei, quem estava no começo aqui da nossa Semana da Imersão, eu falei que a grande diferença deles é que eles prezam a experiência que a pessoa está lá. Por quê? Porque a pessoa está fazendo o intercâmbio, ela fica pouco tempo, mas o pouco tempo que ela fica, ela foi para viver uma experiência, e é isso que eles fornecem, uma experiência. E é isso que a gente traz. Então, assim, quando a gente fala de comparar o que a gente oferece, né, um método nesse tamanho, nesse formato, com um método tradicional, é como se a gente quisesse comparar abacaxi com banana. A gente está falando de fruta, mas cada um é uma fruta diferente. Então, cada tipo de ensino, de inglês, de metodologia, é um tipo diferente, apesar de estarmos falando do mesmo tipo de classe, fruta ou inglês, tá? Qual que é a principal diferença, assim, né, grosseira, né, na verdade, de ambos os métodos? Os cursos tradicionais, como vocês estão acostumados, né, alguns de vocês já fizeram, vocês vão perceber que ele se limita, né, a ser 8 horas por semana, e ele vai aí do básico ao avançado de 6 a 8 anos, né, e tem toda aquela estrutura de gramática, traduções e toda aquela coisa arada toda, né, que vocês já conhecem. A imersão do inglês, para vocês terem uma ideia, são 16 horas por semana, ou seja, 4 dias por semana. O que você faria de 6 a 8 anos, aqui na imersão do inglês, você faz em 24 meses, ou seja, 2 anos. Então, a gente costuma falar que nossos alunos eles são protagonistas. Por quê? Porque eles agem, eles entram em ação, eles constroem a própria história e não ficam vendidos aí ao método tradicional que talvez ele vai terminar, né? De 6 a 8 anos é muito tempo. A gente sabe que de 3 a 5% dos brasileiros falam inglês. Por quê? Porque quando você se depara com 6 a 8 anos, é muito cansativo.
E o resultado é esse, né? Que a gente está fornecendo para vocês, de pegar mesmo na mão de vocês e levar vocês ao resultado, como um time, né? Como uma guia, como um coach, como a Glócia falou no começo da semana ali da imersão. E como é o intercâmbio, né, para imersão no inglês? A diferença, vocês já devem ter pesquisado por aí, né? Sobre intercâmbio. Eu peguei aqui um parceiro nosso, uma escola parceira nossa, que fica lá em Londres também, que trabalha com o mesmo método, né? O mesmo método que eu acabei de mostrar para vocês, o método Calum. Ó, tá escrito aqui, método Calum. Para você ver, ó, para vocês ficarem de 1 a 2 semanas, você vai pagar aí, vai investir 102 libras, né? Se a gente falar, né, de ficar 1 semana, então, em Londres, e eu tiver que investir 102 libras, olha o preço da libra hoje, R$ 7,46. Então, eu estaria investindo R$ 761. Isso sem falar os impostos, tá? Então, se eu fosse hoje fazer o intercâmbio para Londres, eu teria que investir esses R$ 761, mais o voo, mais hospedagem, mais comida e mais tudo isso, né? Então, eu estaria aí mais ou menos para ficar 1 semana em Londres investindo R$ 10.000. R$ 10.000 para alguns é pouco, para outros é muito. Eu não sei qual é a realidade de vocês. Para mim, eu acho muito, apesar de ser uma mega experiência, tá? E por que, né, que as escolas tradicionais, elas seguram tanto o aluno? Como eu falei para vocês, ó, isso é uma pesquisa. Qualquer um que jogar aí no Google vai achar a mesma coisa que eu, tá? Ó, número de brasileiros que falam inglês aqui no Brasil. Vocês vão achar esse número aqui, ó, de 3 a 5%, né, da população. Aí você fala, poxa, mas por quê? E sendo que desses 5%, só 1% deles realmente é fluente, tá? E por que isso, né? Porque muitos dessas pessoas que se fizeram, né, que fazem curso tradicional, acabam desistindo no meio do caminho. Por isso que esse número é tão baixo. E aí as escolas de intercâmbio vão na contramão disso, porque essas pessoas, esses adultos, esses estudantes vão buscar cursos fora. E como eu falei para vocês, R$ 10.000 para alguns é pesado, para outros não é pesado, mas e aí? O que a gente pode tirar de conclusão disso? O que a gente pode tirar de conclusão disso é que a gente pode ter o mesmo resultado que a gente tem lá fora, fazendo um intercâmbio de nível básico, intermediário, ou até mesmo do avançado, aqui mesmo no Brasil, investindo 7 vezes menos, como eu falei para vocês. Através do quê? Do mesmo método, por exemplo, nossa escola aqui, né? Essa é a frente da nossa escola, né? Com selo de credenciamento, e esse é o nosso time. E aí eu vou contar para vocês o que as escolas trazem lá, que a gente também faz aqui, para promover esse tipo de experiência para vocês. Antes, eu quero falar para vocês o seguinte, que nós, para essa turma de imersão, vocês vão ver muito esse meme aqui. Por quê? Porque eu quero fazer um combinado com vocês. Eu quero que a gente, juntos, a gente declare guerra ao nível iniciante. Por quê? Porque é isso aqui que está acontecendo. Só de 3 a 5% dessas pessoas falam inglês. Ou seja, a gente está num país que 95%, 97% é iniciante ainda. Então, chegou a hora da gente declarar guerra ao nível iniciante e sair disso, né? Sair desse ponto onde está a maioria, né? Por isso que eu falei dos alunos que são protagonistas. Então, por isso que a gente decidiu abrir uma oportunidade aqui para vocês ingressarem junto com a gente e declarar essa guerra ao nível iniciante. Não as pessoas, mas ao nível iniciante, da gente estar conformado de ser iniciante, tá? Então, qual que vai ser a oportunidade, né? O que traz, o que tem num curso intensivo, né, de imersão lá fora e o que a gente tem aqui dentro? As 4 aulas por semana, de segunda a quinta, 16 horas, né, por mês. A gente vai conseguir concluir o nível iniciante em 6 meses, o que geralmente numa escola tradicional, eu coloquei ali para vocês de 1 ano e meio a 2, né? E o que a gente vai ter com isso, né? Um método tradicional, um certificado internacional, uma experiência de rodízio de professores, por isso que eu mostrei a nossa equipe ali para vocês verem quantos professores tem, e o aplicativo digital da nossa plataforma da Calum, né? Que é gravado por nativos, ou seja, é raiz, tá? Vocês vão ouvir o sotaque dos ingleses. E mais o nosso grupo de estudo, o nosso grupo de alunos, o seu grupo de sala, que para a gente... Todo grupo de aluno é uma tribo, e nós chamamos nossas tribos de Dreamers. Dreamers são sonhadores, são esses protagonistas que eu falei para vocês. Então, o método internacional, né, esse método Calum, ele é composto por 10 livros. Quando eu falo para vocês do nível iniciante em 6 meses, ele vai do livro 3 ao 4. Ele cumpre os estágios de A1 e A2 da tabela europeia que classifica os métodos, tá? Internacional. Então, o nível básico ele está aqui. Então, é isso que eu estou oferecendo para vocês. Cumprir isso aqui e sair desse degrau de A1 e A2, que são os níveis iniciantes, e colocar já o pé no nível independente, que seria um nível intermediário. Tá? Essa é a nossa guerra.
E aí, para isso, a gente reservou alguns bônus exclusivos para vocês que ficaram aqui com a gente, que seria um crédito na taxa de matrícula no valor de R$100, a certificação internacional, né, válida em mais de 44 países, 100% gratuita, a plataforma digital 100% grátis por 12 meses. Eu estou oferecendo para vocês 6 meses, mas vocês vão ficar com acesso por 12 meses, e os descontos exclusivos que eu já vou mostrar para você. Quanto que vai custar investir nisso? 6 meses de curso. Vai custar só R$10,56 por dia. Ou seja, o preço de um cafezinho aí na padaria, né, vai ser o valor que você vai investir para falar inglês. Tá ok? Como isso, Luiz? Olha só. O curso é esse aqui. 4 vezes por semana, de segunda a quinta-feira, 50 minutos por dia. Lembra que eu falei para vocês que eu vou te dar um crédito de R$100? Então, esse crédito de R$100 da sua matrícula vai sair gratuita. Esse é o nosso fator de declarar guerra ao nível iniciante. E esse plano no cartão ou no boleto, tá? 6 vezes de 317 vai ficar por 6 vezes de 279,90. Ou seja, aqueles preços do cafezinho lá, R$10,56 por dia, vai baixar para R$9,33 por dia. Ou seja, tá ficando mais bom, né? Mais melhor de bom. E o material didático, Luiz, como é que fica? Vamos lá. Os livros, né? Para essa unidade. R$98 por unidade, a gente vai usar aí nesse intervalo, né, desses 6 meses, por volta de 4 unidades, tá? 3 unidades e meia, basicamente, tá? E quanto que custam essas 3 unidades? R$392. Cada unidade desse livro, ela dura 2 meses. Olha lá, o nosso meme apareceu de novo, então a gente vai declarar guerra de novo ao iniciante, ou seja, tem algo bom vindo aí pela frente. Recapitulando, a matrícula, a nossa parcela e o material que caiu agora para vocês aí de 392 por 348,80 ou 2 parcelas de 174,40, os 4 livros que vocês vão usar durante esses 6 meses. E outra vantagem, eu vou dar para vocês aqui uma garantia incondicional por 7 dias. O que significa isso, Luiz? Uma garantia incondicional por 7 dias? Significa que você tem direito de fazer aula por uma semana na nossa turma, né? Você vai fazer sua matrícula, vai fazer aula por uma semana. Se nessa uma semana você entrou no curso e você viu que o que foi feito na semana da imersão não foi feito durante a aula, quando você virou aluno, você pode simplesmente pedir para cancelar a sua matrícula. Você não vai ter nenhuma dor de cabeça com relação a uma multa contratual ou alguma coisa assim, porque você vai estar dentro desses 7 dias, dentro desse período de 7 dias. Então, eu estou garantindo para você que o que você viu aqui na semana de imersão, a gente vai cumprir ao longo desses módulos todos, né, para você ter uma segurança de que o que foi falado foi entregue, tá bom? Essa é a segurança que a gente quer dar para vocês. E o meu convite é esse da gente declarar juntos essa guerra ao nível iniciante e ingressar nessa jornada, né? Sair desse nível iniciante em apenas 6 meses, ou a segunda escolha, como a Glaucia colocou desde o começo, é de continuar como está, né? Fingir que nada aconteceu, que você não viu que tem uma solução, enfim, ou ficar tentando sozinho, né? Achar aí uma saída do seu jeito, tá? Opa, pulei uma coisa aqui. A única coisa que eu quero colocar para vocês é o seguinte, que nós estamos abrindo 12 vagas nessa turma, tá? Nessa lista da imersão entraram 86 pessoas, apesar de essas 86 não estarem no grupo, são pessoas que ficaram na lista de e-mail e estão recebendo a gravação das aulas. Então, por isso que a Glau falou no começo, né? O pessoal que está assistindo aí a gravação da aula, porque eles vão assistir também esse vídeo com essa oferta e tudo mais, e tem o risco deles se matricularem, enfim, todas essas coisas aí. Então, a gente só vai conseguir segurar 12 vagas. Completou as 12 vagas, a gente fecha essa oportunidade, essa oferta, e nesse formato aqui, aí depois só uma nova turma.